Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço! Olá, minha gente. Aula do dia 25 de maio de 2020. Vamos falar sobre pessoas coletivas ou pessoas jurídicas, né? Este é um tema dos mais interessantes que nós temos, né? Por quê? Porque este tema ele reflete o olhar atento do jurista para uma realidade social, né? Talvez essa organização do ser humano de forma coletiva ela seja tão antiga quanto a nossa própria existência. O homem, o ser humano, o homem, a mulher, né, as crianças, todos somos seres gregários. Né? Aliás, os romanos já diziam, né, eles tinham um brocardo muito interessante que dizia unus homo, nullus homo. Um homem só não é nada. Né? E é isso. Né? As pessoas coletivas, elas estão na nossa vida. Né? Aliás, elas facilitam a nossa vida, elas coordenam esforços. Vejam agora que nós estamos passando por um momento difícil de enfrentamento a uma pandemia, nós temos esforços coordenados por meio de corporações, de pessoas jurídicas, seja o Estado, sejam laboratórios que coordenam a luta e o enfrentamento contra este mal. Né? Vejam que pessoas jurídicas permitem com que nós nos comuniquemos hoje, né? Mesmo à distância. Essas aulas elas estão sendo gravadas, né? E vocês estão recebendo, né, instrução jurídica por meio de instituições de ensino, que são pessoas jurídicas. As aulas elas são veiculadas por meio de aparatos tecnológicos desenvolvidos por pessoas jurídicas. Então, o mundo seria inimaginável sem este ente chamado pessoa coletiva ou jurídica, certo? Ou ente moral. Né? Mas a questão é, o direito ele é muito antigo, né? Embora o direito seja muito antigo, e embora nós, quando vamos nos referir a institutos jurídicos, muitas vezes nós caminhemos até Roma, ou às vezes até um pouquinho antes, muito embora isso seja comum, talvez o tratamento científico do direito ele seja relativamente novo. Né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? O direito ele brotou naturalmente para regular a vida das pessoas. Tá? Mas a compreensão científica do direito ela é mais recente. Ela vem mais do século XIX. Então, pessoas jurídicas sempre existiram. Né? Mas foi a partir do século XIX que nós, operadores do direito, começamos a olhar para os fenômenos jurídicos e pensar, e categorizá-los, e classificá-los, e começamos a dar a eles um tratamento mais científico. Né? Olharam para a Companhia das Índias Ocidentais e falaram, o que é isso? Isso é sujeito de direitos? Isso tem deveres? Ela pode ser acionada? Mas o que ela é? Porque sujeito de direitos não são os seres humanos, ela é também um sujeito de direito, mas se ela for um sujeito de direito, o que ela é? Percebe? Essas perguntas começaram a borbulhar e nós começamos a teorizar sobre as pessoas jurídicas. E essas perguntas elas começaram a borbulhar em relação a todos os aspectos do direito. Cientistas, né, vamos chamar assim, né, dessa nossa ciência, que é a ciência jurídica, começaram a se debruçar, né, sobre esses temas com muito afinco a partir do século XIX. E uma vez em sala de aula, eu brincando, né, porque eu acho isso muito bonito, né, essa ideia de você primeiro construir esse material bruto todo, né, e depois você ir lapidando isso, dividindo isso em categorias e entendendo esse fenômeno, que era um fenômeno que já tinha brotado naturalmente, né? Eu dizendo que eu achava isso lindo, né? E eu invejava, né, aqueles juristas do século XIX, certamente, estudando essas coisas todas, esses textos em latim, à luz de velas, né? O cara à noite, sozinho. Eu romantizei a cena, né? O cara sozinho à noite, lendo aquilo com aquela luminosidade parca da vela, né? E aí eu comecei a falar isso num momento de
pura poesia, né, em sala de aula, né? Aí um aluno olhou para mim e falou assim: professor, você está com inveja? Eu falei: de certa forma estou. Ele falou: corre para tua casa, compra uma vela e faz a mesma coisa. Eu falei: ai meu Deus do céu, não é assim, né, gente? Mas veja, eu estou enaltecendo o trabalho sistematizador dessa gente, né? E esse trabalho impacta no estudo que nós vamos fazer agora, né? Vejam que essas pessoas coletivas, que elas, de forma coloquial, a gente pode dizer que é um conjunto de seres humanos e bens destinados à consecução de finalidades comuns, talvez sociologicamente eu possa dizer que uma pessoa jurídica seja isso, né? Elas começaram a receberem um tratamento, começaram a receber, desculpe, perdão, elas começaram a receber um tratamento jurídico mais acurado, né? E aí vieram essas tais teorias que tentam explicar o que são pessoas jurídicas. Primeiro, nós temos teorias que reconhecem as pessoas jurídicas, mas nós temos também teorias que negam as pessoas jurídicas, né? Obviamente prevaleceu as teorias que reconhecem as pessoas jurídicas. Mas mesmo as teorias que reconhecem as pessoas jurídicas, elas podem partir de premissas um pouco diferentes. Por exemplo, primeira premissa: só o homem é sujeito de direitos. Bom, nessa premissa, só os homens são sujeitos de direitos, nós temos, minha gente, uma primeira teoria, que é a teoria da ficção. O que é essa teoria da ficção? Savigny, Puccia, Unger. O que é essa teoria da ficção? Essa teoria da ficção, ela diz, olha, as pessoas jurídicas, elas são uma ficção criada pelo nosso direito para facilitar as relações humanas e para as relações de organização de esforços comuns para a obtenção de determinadas finalidades. Então, para a gente se organizar de forma mais fácil, a gente teve que criar uma ficção jurídica chamada pessoa jurídica. Essa é uma teoria que ela seduziu muita gente. Aqui no Brasil, talvez no século XX, ainda nós tenhamos tido alguns autores que abraçaram essa teoria, como por exemplo Orlando Gomes, tá? Mas ela não é uma teoria das melhores. Sabe por quê? Porque o Estado, ele é uma pessoa jurídica também. Isso ninguém nega. Nós temos pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. O Estado, em suas diversas roupagens, ele se insere como uma pessoa jurídica de direito público. Tá. E aí o Caio Mário ele vem e diz, essa teoria ela não é precisa, porque se eu disser que nós temos uma ficção em relação ao reconhecimento das pessoas jurídicas, eu vou dizer que, em uma ficção pior, uma ficção criada por lei, eu vou ter aqui um contrassenso. Por quê? Quem é que elabora as leis? O Estado. Então, como é que o Estado é uma pessoa jurídica fictícia criada por lei, se foi o Estado que elaborou as leis? Então, olha que sacada, essa sacada eu achei brilhante. Então, eu não posso dizer que o Estado é uma ficção jurídica criada por lei, se é o Estado primeiro que fez as leis. Eu vou dizer para vocês que eu concordo com esse raciocínio. Eu acho que as pessoas jurídicas, a partir desta visão, elas não são necessariamente uma ficção. Elas acabaram sendo uma realidade que se impôs. E uma realidade original que se impôs foi o Estado. Daí sim, as outras pessoas jurídicas elas podem até demandar um reconhecimento legislativo. Mas o Estado foi uma pessoa jurídica que se impôs antes da lei, como uma realidade social. Percebem? E a partir do Estado, sim, ele se organizou, ele criou suas leis e ele definiu critérios para reconhecimento de outras pessoas jurídicas. Mas este raciocínio me parece ser um raciocínio forte o suficiente para refutar a teoria da ficção. Teoria do patrimônio afetado a um fim. Gente, essa teoria de um patrimônio afetado a um fim, eu acho que diz que a pessoa
Só quem pode ser sujeito de direitos é o ser humano e a pessoa jurídica ela nada mais é do que um acervo patrimonial para o qual eu destino a uma finalidade. Não me parece ser assim, porque eu tenho inclusive pessoas jurídicas que não têm patrimônio relevante, mas têm uma atuação muito intensa. Exemplo, muitas associações. Uma associação filantrópica que não tenha patrimônio, mas que se faça apenas com o trabalho das pessoas para ajudar o próximo, ela acaba sendo uma pessoa jurídica, mesmo sem um acervo patrimonial significativo. Pode ser, e é óbvio que sempre alguma coisinha, algum patrimônio essas pessoas vão ter. Mínimo que seja. Pode ter. Ok. Mas eu não posso dizer que o patrimônio é o ponto de destaque para justificar a existência da pessoa jurídica. Não, não é. Não é. Ele sozinho não é. Ele é um dos componentes. E em muitas pessoas jurídicas ele é um componente muito relevante, porque as pessoas jurídicas vão organizar esse patrimônio para se alcançar uma finalidade. Mas ele não é um requisito tão indispensável assim. Bom, seguindo. Segunda premissa. Além dos homens, outras entidades podem ter personalidade. Este aqui já me parece mais adequado, né? E a primeira delas é a teoria da realidade orgânica. Essa teoria da realidade orgânica, ela meio que equipara, ela faz uma analogia entre a pessoa jurídica e o ser humano. O ser humano não é uma pessoa formada por tecidos, células, né, etc. A pessoa jurídica, analogicamente, seria o mesmo. Só que os tecidos e células desta pessoa seriam os seres humanos que a compõem, ou outras pessoas jurídicas que a compõem, e o patrimônio que a compõe. Isso tudo daria corpo para esta pessoa. O que é uma explicação muito interessante, não deixa de ser, bastante interessante, mas ela é uma explicação muito mais sociológica do que jurídica, né? Então eu não posso dizer exatamente que ela esteja errada, mas eu digo que ela é incompleta, porque ela não explica o fenômeno do ponto de vista jurídico, ela explica o fenômeno do ponto de vista puramente sociológico. Tá? Teorias que só reconhecem nas pessoas jurídicas, homens organizados, sendo estes os titulares de direito. Gente, aqui são as teorias negativistas. Tá? O Kelsen, ele mesmo dizia que essa história de pessoa jurídica não tem. Não é nem ficção. Não é nada. Quando eu falo que a pessoa jurídica tem direito, na realidade eu estou dizendo que quem tem direito são os seus sócios. Ela não tem direito nenhum. Ela não tem dever nenhum. Quem tem direito e quem tem dever são seus sócios. Este raciocínio ele não é aplicável. Por quê? Porque nós temos um princípio da autonomia patrimonial entre sócio e pessoa jurídica, e muitas vezes as dívidas da pessoa jurídica morrem na pessoa jurídica, inclusive com a falência dela, e não passam para os sócios. Entendem? Então essa história de que quem é o real titular das obrigações e dos deveres não é a pessoa jurídica e, portanto, o sócio, logo a pessoa jurídica ela não existe, nem como ficção. Gente, se a teoria da ficção já era equivocada, esta teoria que nega a existência das pessoas jurídicas é mais equivocada ainda. Tá? Bom, teoria da instituição. A instituição é uma entidade dotada de permanência, com a finalidade clara, né? Mas eu não consigo enxergar aqui também uma explicação muito jurídica nisso, de dizer que as pessoas jurídicas elas são instituição. Eu acho que elas podem até ser uma instituição, mas isso não explica o fenômeno. Tanto é que essa teoria da instituição ela é usada até para explicar processo. O que é processo? Processo é uma instituição jurídica porque é algo dotado de permanência, com finalidades claras. Então, assim, se processo é instituição e pessoa jurídica é instituição, logo pessoa jurídica é processo. Então, eu não gosto dessas explicações que servem para mais de uma categoria. Tá? Eu acho também que essa teoria da instituição não explica nada. Agora vamos para a melhor. Qual é então, professor? Você foi falando uma por uma e foi dizendo que nenhuma prestava. Qual é a teoria que você acha que presta? Eu acho que é a teoria da realidade técnica, porque ela parte de algumas virtudes.
ela diz o seguinte, olha que interessante. A pessoa jurídica, ela ela existe, ela tem uma existência real, que a gente pode notar. Algumas existem por começar a existir por si só e depois disciplinar a própria existência. O caso do Estado. Né? Mas, na maior parte dos casos, a gente percebe na pessoa jurídica um apanhado, né? Um conjunto de bens, né? Que eles acabam sendo organizados por pessoas, né? E esse conjunto de bens e pessoas que servirá para alcançar a finalidade da pessoa jurídica é o que nós chamamos de substrato. Mas o substrato por si só não é nada. Não é nada se ele não for organizado pelo próprio ordenamento jurídico, se ele não tiver um reconhecimento do nosso ordenamento. Então veja, não é uma pura ficção. Não é uma pura ficção porque a gente não abre mão da existência material da pessoa jurídica. Como assim da existência material? Desse conjunto de bens e de pessoas. Mas esse conjunto de bens e de pessoas normalmente não é suficiente. Ele precisa de um reconhecimento normativo. Pessoa jurídica é o somatório do seu substrato com o seu reconhecimento normativo. É isso que diz a teoria da realidade técnica, que a pessoa jurídica ela é uma realidade que se impõe a partir de um substrato com existência palpável, real, mas que é disciplinado e é reconhecido pelo aparato estatal. Tá? E nós temos isso no Brasil? Temos. Você tem a organização das pessoas jurídicas com seus sócios e seus bens, mas essas pessoas jurídicas, para que elas possam ter existência legal, elas têm que ser registradas no cartório, tá certo? Ou na junta comercial. A partir do registro delas, do cartório competente ou na junta comercial, é que elas passam a ter existência como pessoas jurídicas. Isso significa que elas são dotadas de um substrato, pessoas e bens, né? E que esse substrato ele demanda um reconhecimento normativo que se alcança a partir da obediência de um procedimento legal. Não basta juntar meia dúzia de pessoas. Aí eu dou um exemplo. Vocês montam um grupo de estudo, que todo sábado esse grupo se reúne, ou virtualmente ou presencialmente, para analisar as questões de direito civil, tá certo? E aí vocês vão se reunindo nesse grupo de estudo durante a faculdade. Mas a coisa ganha tanto corpo que vocês desenvolvem um método eficaz de estudo e resolvem passar esse método adiante, para que as pessoas elas possam aprender direito como vocês aprenderam. E para isso vocês criam uma associação de operadores do direito e com a finalidade de desenvolver métodos inovadores do estudo do direito. Pronto. Enquanto vocês tinham, e vamos supor, antes de vocês criarem a associação, a coisa foi se organizando tanto que tinha as pessoas, esse grupo era composto pelas pessoas que estudavam. As pessoas que estudavam contribuíam mensalmente para comprar um lanchinho, para comprar livros e criar uma biblioteca, mas não tinha uma pessoa jurídica formalizada. Até que alguém teve a ideia, falar assim, pô, antes que a gente comece a brigar, antes que a gente comece a não saber como gerenciar isso tudo que a gente está construindo, vamos passar isso tudo para o nome de uma pessoa jurídica? E a gente cria regras de eleição da diretoria, cria normas para a condução dos estudos, e aí se faz um estatuto, se leva esse estatuto a registro e se cria uma pessoa jurídica. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que primeiro o substrato dessa pessoa, ele se desenhou naturalmente. Um grupo começou a se reunir, um grupo começou a comprar coisas, então você começou a ter um conjunto de pessoas e bens. E tinha uma finalidade, que era estudar. Depois que isso tudo se desenhou de maneira muito clara, se chegou à conclusão que era hora de disciplinar isso. Se fez um estatuto e esse estatuto foi levado a registro, criando-se uma associação. Então aqui a gente consegue perceber claramente que essa associação, pessoa jurídica, ela foi realmente o somatório desse substrato que naturalmente desenhou. Então, se desenhou, então, portanto, ele tem uma existência real, ele não é uma mera ficção.
que foi dotado de um reconhecimento normativo. Por quê? Porque o Estado o reconhece como pessoa jurídica porque se seguiu um procedimento previsto no Código Civil para o nascimento da pessoa jurídica. Ok, gente? O que, aliás, é um dos valores mais caros que nós temos, esta criação das pessoas jurídicas, porque você tem, inclusive, um direito fundamental de livre associação, né, garantido na Constituição. Né? Isso tudo mostra a ênfase que nós temos na constituição de pessoas jurídicas. Né? Ok, minha gente? Então vamos lá tomar uma água que quando a gente voltar, a gente vai analisar o nosso Código Civil. Bom, meus alunos, agora que nós já falamos sobre um pouquinho da criação, né, das teorias da pessoa jurídica, né, de como é que a teoria da realidade técnica ela é a melhor, né, a gente agora está pronto, né, está maduro para começar a fazer a leitura do nosso Código Civil, ao tratar da parte geral de pessoas. Né. Vamos lá. As pessoas jurídicas são de direito público interno ou externo e de direito privado. Então, essa é a primeira grande diferença. Tá? Eu poderia dizer que as pessoas de direito público elas são aquelas pessoas de natureza estatal. Tá? Mas, vejam, o Estado ele faz interferências no mercado. Né? Nós temos empresas públicas. Essas não são pessoas jurídicas de direito público. Essas são pessoas jurídicas de direito privado. Então, para vocês entenderem muito bem, nós temos aqui, por exemplo, o Distrito Federal é uma pessoa jurídica de direito público. O BRB é uma pessoa jurídica de direito privado. Ela é uma empresa. A empresa é uma pessoa jurídica de direito privado. O Distrito Federal é uma pessoa jurídica de direito público. A CAESB é uma pessoa jurídica de direito privado. Tá? Mas a gente vai ver exatamente cada uma das pessoas jurídicas de direito público, externo e interno. Vamos lá, vamos seguir aqui. Pessoas jurídicas de direito público externo, né? Tá aqui, ó, pessoas jurídicas de direito público externo, elas são os estados e os organismos internacionais. Então, a ONU é uma pessoa jurídica de direito público externo. Tá? A República Federativa do Brasil, porque aí o Brasil ele não comparece diante de outros países como União, como Distrito Federal, como São Paulo, ele comparece diante de outros países como a República Federativa do Brasil, formado pela união indissolúvel de União, Estados, Distrito Federal, municípios, etc. Tá certo? Então, a pessoa jurídica de direito público externo é a República Federativa do Brasil. E as pessoas jurídicas de direito público interno? Elas não travam relações com os outros estados e com os organismos internacionais. Mas você vai falar, mas a União não trava? Não, gente, é porque a União cabe a representação da República Federativa do Brasil perante os organismos internacionais e perante os outros países, cabe ao aparato administrativo da União. Mas quando ele comparece diante de outros países, ele não comparece apenas como União, diferente de Distrito Federal. Ele comparece como Brasil, que é o somatório de tudo. Entendem? Mas, nas relações internas, como a gente vive uma federação, eu diferencio muito bem esses três níveis. União, Estados, municípios. Então a União ela tem uma existência diversa internamente dos estados, que tem uma existência diversa dos municípios. Agora, perante outros países, somos todos Brasil. Entenderam isso? Então, a pessoa jurídica de direito público externo é a República Federativa do Brasil. As pessoas jurídicas de direito público interno são União, Estados, Distrito Federal e territórios. Lembrando que a gente não tem, por uma questão pragmática, né, uma questão menor, a gente não tem territórios, a gente não tem necessidade de ter territórios. Hoje nós temos apenas União, Estados, Distrito Federal, né, e municípios. Os territórios eles podem ser criados e aí eles serão administrados por pessoas indicadas pela União. Tá? Mas nós não temos na nossa estrutura administrativa atual
territórios, embora possamos vir a tê-los. Tanto é que o nosso Tribunal de Justiça é Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios. Se forem criados territórios, os recursos desses territórios virão para o nosso Tribunal de Justiça apreciar. Tá? Bom, então nós temos União, Estados, Distrito Federal, territórios, municípios. Tá? Aqui, estes entes, eles integram aquilo que vocês vão estudar lá na frente do curso, mas vocês vão chamar esses entes aqui de administração pública direta. Tá? E nós temos a administração pública indireta, que não é formada por esses entes principais, vamos colocar assim de uma maneira mais coloquial, mas que essa administração pública indireta, ela tem, aí sim, pessoas jurídicas de direito público e algumas pessoas jurídicas de direito privado. Então, ó, olha que interessante, a administração pública ela é composta por administração pública direta e administração pública indireta. A administração pública direta é formada apenas por pessoas jurídicas de direito público interno. União, Estados, Distrito Federal, municípios. Agora, a administração pública indireta, ela é formada tanto por pessoas jurídicas de direito público interno, quanto por pessoas jurídicas de direito privado. Então vamos colocar isso aqui, ó. Administração pública direta. União, Estados, DF, municípios. Indireta, autarquias, fundações públicas, empresas. Então vejam só isso. Quando nós temos as autarquias, as fundações, as empresas, nós temos autarquias e fundações consideradas pessoas jurídicas de direito público interno. As empresas são sociedades, elas são pessoas jurídicas de direito privado, mas todas elas compõem a administração pública. Tá bom, gente? A administração pública, elas têm algum vínculo mais próximo ao Estado, né, e à organização do interesse público, né? Então, vejam isso. Nós agora, dentro da administração pública, nós temos pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Na administração pública direta, apenas pessoas jurídicas de direito público. Quais são elas? União, Estados, DF, municípios. Pessoas jurídicas, a administração pública indireta. Aí nós temos pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Então, olha só. Vamos lá. São pessoas jurídicas de direito público interno. União, Estados, DF, territórios, municípios. Aí nós temos também autarquias, inclusive as associações públicas. Nós temos as demais entidades de caráter público criadas por lei. Entre essas outras pessoas de caráter público criadas por lei, nós temos as fundações públicas. Tá? O NB-FUB é uma fundação pública, é uma pessoa jurídica de direito público, que aliás é muito parecida com uma autarquia. Gente, pra vocês entenderem essa história de autarquia, vocês vão estudar isso muito detalhadamente em direito administrativo, tá? Mas é só para vocês entenderem mais ou menos o fenômeno. Vamos mostrar isso aqui, é a união. É a união, beleza? A união, ela pode ter um órgão, vamos chamar Ministério das Comunicações. Ministério das Comunicações é um órgão da União. Tem outro, Ministério da Defesa. Tem outro, vamos pegar aqui, AGU. Todos esses são órgãos. Órgão, ele integra, o órgão é uma divisão administrativa dentro da mesma pessoa jurídica. Este é o órgão. O Pontes de Miranda diz que o órgão representa a pessoa, ele é a pessoa presente.
é uma subdivisão da pessoa que vai acabar agindo por ela. E esse órgão ele vai ser composto por cargo, no direito público, ele vai ter cargos ocupados por agentes públicos que vão definir a atuação dessas pessoas. Mas o que eu quero que vocês enxerguem aqui é que a pessoa jurídica, ela é a União. A pessoa jurídica não é o Ministério das Comunicações. Então, se você quiser acionar alguém, você não vai acionar o Ministério das Comunicações normalmente. Se você entrar com ação indenizatória, um carro do Ministério das Comunicações bateu no carro do seu pai. Você não vai entrar com ação indenizatória contra o Ministério das Comunicações porque ele não tem personalidade jurídica. Você vai entrar com ação indenizatória contra a União. Só que, dentro dessa evolução administrativa, e vocês vão estudar isso muito bem com outros professores, às vezes eles entendem que só integrar a mesma estrutura não traz a autonomia necessária para decisões mais rápidas, porque acaba sendo tudo muito hierarquizado. Você tem que perguntar para um, que pergunta para outro, que pergunta para outro. E às vezes você fala assim, vamos pegar uma parcela de autonomia de um órgão e vamos criar uma nova pessoa jurídica com mais autonomia? Então, ó, uma parcela da competência do Ministério das Comunicações, em 1997, ele migrou e ele foi atribuído a uma nova pessoa jurídica, que é uma autarquia, chamada Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Então, as autarquias, como é que elas nascem? Nós extraímos um pouquinho da competência de uma pessoa jurídica de direito público, como da administração direta, como a União, os estados, os municípios. Nós pegamos um pouquinho dessa competência, criamos uma nova pessoa jurídica de direito público e atribuímos essa competência para essa nova pessoa jurídica de direito público. Com que finalidade, professor? Para dar mais agilidade às decisões, para especializar mais o tratamento dos temas, por exemplo. E assim são criadas as autarquias. Entende? Bom, então aqui nós já vimos a nossa gloriosa Anatel, como é que ela funciona, né? Qual o seu trato em relação à União. Né? Bom, então entenderam isso? Nós temos a pessoa jurídica de direito público interno, que compõe a administração pública direta, estados, municípios, DF. Muitas vezes nós retiramos um pouquinho da competência da pessoa jurídica central, que é a administração pública, que é a pessoa jurídica que compõe a administração pública direta. Pegamos essa competência e atribuímos a uma nova pessoa jurídica de direito público criada. Autarquia é poder, autarquia é poder próprio. É um poder próprio para tomar decisões mais rápidas dentro de uma determinada competência que lhe foi atribuída por lei. Tá? Isso é um instrumento de agilização da administração pública. Ok, gente? Daí nós criamos autarquias. As fundações públicas, elas acabaram sendo uma variação das autarquias. Tanto é, gente, que hoje em dia se perdeu um pouco o sentido de ter uma fundação pública ou uma autarquia mesmo. Por quê? Porque elas são basicamente a mesma coisa. Historicamente deveriam ter sido diferentes, vocês vão estudar isso em direito administrativo, mas historicamente, mas atualmente elas são basicamente a mesma coisa. Por exemplo, a USP é uma autarquia, a UNB é uma fundação. Por que é que vocês acham que elas são tão diferentes assim? Em nada. A estrutura delas é muito semelhante. Então o próprio Supremo, a partir de 86, ele começou a dizer que as fundações eram uma espécie do gênero autárquico. Então fundações públicas, tá? Eram uma espécie do gênero autárquico. E a ideia é mais ou menos essa, é você tirar a competência do ente central, criar uma pessoa jurídica de direito público nova, dando mais autonomia, mais agilidade para essa pessoa. Aí nós teremos uma pessoa jurídica de direito público interno, e essa pessoa jurídica de direito público interno ela vai compor o que nós chamamos de administração pública indireta. Tá bom? Bom, então as fundações são uma pessoa jurídica de direito público interno criadas por lei. E as associações públicas? As associações públicas elas vêm dentro da ideia de federalismo de cooperação. Então, às vezes você tem vários municípios que eles não têm dinheiro, eles são muito próximos um do outro, mas eles não têm dinheiro para sozinhos
criarem um hospital, criarem um plano de manejo de saúde. Então o que é que eles fazem? Eles se organizam, criam uma espécie de autarquia, mas a autarquia seria individual de cada um dos municípios. Autarquia de saúde do município tal, autarquia de saúde do município tal. Não, mas eles não querem isso. Eles querem criar uma pessoa jurídica maior, formada com dinheiro dos 4 municípios, para organizar a prestação do serviço de saúde, regionalizar a prestação do serviço de saúde desses 4 municípios, criando um hospital regional maior, com dinheiro dos municípios, que atenda a todos, já que um hospital para cada um seria uma imbecilidade. Então eles, ao invés de criarem autarquias, porque as autarquias estariam restritas à administração pública municipal, eles criam uma associação pública, que seria uma autarquia fruto do federalismo cooperativo. Tá bom, gente? É isso. Mas não se preocupem tanto com essas figuras, porque vocês vão ter direito administrativo, e em direito administrativo isso tudo vai ser muito detalhado para vocês. Tá? Bom, lembre-se só de não confundir. O que eu quero mais que vocês saibam é não confundir o órgão com a pessoa jurídica. As pessoas jurídicas de direito público são essas que eu falei. Dentro delas nós vamos ter subdivisões que são órgãos, mas quem atua perante a sociedade é a pessoa jurídica. A gente enxerga o órgão, mas quem está atuando na realidade é a pessoa jurídica. Tá? Bom, parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado regem-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas deste Código. Gente, nós temos fundações que são fundações privadas instituídas pelo poder público. É mais ou menos isso que esse artigo está dizendo. Ele está dizendo, olha, o Estado ele pode criar fundações com roupagem privada? Pode. E no que couber, essas fundações elas vão ser regidas pelo direito privado. Tá bom, gente? Bom, salvo engano, a Fundação Padre Anchieta, lá em São Paulo, era um exemplo desse. Era uma fundação de direito privado criada pelo Estado de São Paulo para manter uma TV, acho que era a TV Cultura, né? Eu acho que era mantida pela Fundação Padre Anchieta, que era uma pessoa jurídica de direito privado instituída pelo poder público. Tá? Me parece que nós temos fundações de direito privado instituídas pela UNB. A UNB é uma fundação de direito público criada por lei, mas ela vai criando fundações de direito privado que vão apoiando a UNB para alcançar a sua finalidade precípua. Tá? São fundações de direito privado instituídas pelo poder público. Tá bom? É possível essa roupagem também. Então, toda vez que você se deparar com a pessoa jurídica, você tem que pensar o que é essa pessoa jurídica? É uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica de direito privado? Se falarem que é uma fundação pública, uma associação pública, uma autarquia, União, estados, municípios, DF, serão pessoas jurídicas de direito público. Agora, se falarem é uma fundação de direito privado instituída pelo poder público, é uma pessoa jurídica de direito privado. Da mesma forma, se for uma empresa estatal, uma sociedade de economia mista, exemplo de estatal, Caixa Econômica, exemplo de sociedade de economia mista, Banco do Brasil, nós teremos aí pessoas jurídicas de direito privado, porque elas são empresas. Empresa é uma sociedade, a sociedade é a pessoa jurídica de direito privado. Tá bom? Vocês vão se acostumar com isso, não se desesperem agora. Apreendam esta informação e levem esta informação para o curso de vocês, porque ao longo do curso de vocês, vocês vão ouvir isso de forma tão mais sistematizada, principalmente em direito administrativo, que isso vai se internalizar, isso vai ficar muito tranquilo para vocês, tá? Por hora, nós estamos apenas aprendendo este jargão, já que o nosso foco principal é o direito privado e não o direito público. Tá? Bom, falando em direito privado, nós temos o artigo 42 que diz: são pessoas jurídicas de direito público externo... aqui ainda está falando de pessoas jurídicas de direito público. 42. São pessoas jurídicas de direito público externo, os estados estrangeiros
e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público, que são os organismos internacionais. 43. Aí sim, não, ainda estamos nas pessoas jurídicas de direito público. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte destes culpa ou dolo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que se um carro de polícia bate no seu, quem vai te indenizar, em primeiro lugar, é o Estado, é o poder público. Tá? E aí, o poder público pode entrar com ação de regresso contra o seu agente, se provar do agente culpa ou dolo. Mas vocês vão estudar no semestre que vem o que é responsabilidade civil objetiva e subjetiva. A responsabilidade civil objetiva é aquela que não demanda a demonstração de culpa do agente. Objetiva. A subjetiva é aquela que demanda demonstração de culpa. Então, na prática, a polícia em perseguição, observando todas as normas para fazer uma perseguição dentro da lei. Ela vai e bate no seu carro. Ela não teve culpa nessa batida. Nem você. Ninguém teve culpa. Ela estava em perseguição, com a sirene ligada, agindo da forma que era aceitável por lei dentro dessas circunstâncias, e ela não teve culpa. Mas bateu no seu carro. Mesmo ela não tendo tido culpa, ela vai te indenizar, porque a responsabilidade do Estado é objetiva, ela independe de culpa. Mas, aí depois que o Estado te indeniza, ele vai atrás do agente dele. Para ele responsabilizar o agente, aí sim ele vai ter que demonstrar culpa do agente. Então, o Estado te indeniza já para minorar os prejuízos que você sofreu em prol do bem comum. Mas, para o Estado se reembolsar, ele pode se reembolsar da indenização que ele te pagou? Pode. Mas para ele se reembolsar, ele vai precisar demonstrar a culpa específica do agente a quem ele imputa a conduta. Tá bom? Não se preocupem muito com isso também. Por isso que eu estou passando rapidamente sobre essa parte de direito público. Só estou lendo, porque está no Código Civil, mas vocês vão estudar isso mesmo em direito administrativo. Tá? Então, sem desespero. Pelo menos essas coisas são boas porque elas já vão começando a ficar na cabeça de vocês, para que vocês possam aí entender com mais calma isso quando for o momento oportuno. Tá? Bom, agora, finalmente, toda hora eu tô... Agora sim, finalmente, vamos falar sobre pessoas jurídicas de direito privado. Né? Bom, são pessoas jurídicas de direito privado. As associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, as empresas individuais de responsabilidade limitada. Bom, e nós vamos estudar as principais delas, tá, gente? Aqui ele traz o rol de pessoas jurídicas de direito privado, lembrando que as associações e as fundações são aquelas nas quais nós nos debruçaremos mais. As sociedades vocês vão estudar mais em direito empresarial, certo? Então vai ficar mais adiante lá, a gente vai ver só o conceito mais ou menos, tá? Então as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, as empresas individuais de responsabilidade limitada. Então vamos ver aqui mais ou menos, vamos começar a dar uma visão geral disso para que a gente possa depois ir para cada uma dessas espécies no momento oportuno. Em primeiro lugar, tradicionalmente o nosso Código Civil ele dividia as pessoas em pessoas jurídicas de base corporativa. Então, ó, pessoas jurídicas, direito privado. Base patrimonial. Então, ó, essa era a grande divisão que o nosso código fazia. Pessoas jurídicas de base corporativa e pessoas jurídicas de base patrimonial. Tá? Bom, e aí, minha gente, qual era o critério para essa distinção? O critério aí era o que era mais relevante nessa organização.
Eram os membros ou era o patrimônio, tá? E aí, se a gente falava assim, nesse tipo de organização, a gente entende que o mais importante do substrato da pessoa são os membros, a base corporativa, é o corpo social, é o corpo de associados ou de sócios que importa mais. Então, é uma pessoa jurídica de base corporativa. Ah, não, o que importa mais é o patrimônio. As pessoas estão lá só para compor uma diretoria, mas o que dá duração mesmo para isso é o patrimônio. Ah, então nós chamamos isso de pessoa jurídica de base patrimonial. Entre as pessoas jurídicas de base corporativa, ou seja, e a gente vai entender por que quando a gente estudar mais detalhadamente cada uma das espécies, a gente dá mais relevo para o corpo social. E tradicionalmente, na tipologia clássica de pessoas jurídicas de direito privado, que vinha no Código de 16, nós tínhamos dois tipos: associações e sociedades. Em relação às pessoas jurídicas de base patrimonial, nós tínhamos as fundações, que a gente chama só de fundação ou fundação de direito privado. Tá? Quando vocês virem só escrito fundação, é fundação de direito privado. Assim, ó. Tá bom? Ok? Tá. Então, professor, ainda não consegui entender direito o que você quis dizer com isso. Deixa eu dar dois exemplos. Tá? Vamos lá. Sabe aquele grupo de alunos que se uniu durante a graduação e criou uma pessoa jurídica, uma associação, né? Isso aconteceu no CEUB. Vamos dizer que isso, teoricamente, no meu exemplo hipotético, tem acontecido no CEUB. Tá? E aí, ex-alunos de uma outra faculdade tiveram uma ideia parecida. Só que, veja só. Então, os do CEUB se organizaram, eram 3, se organizaram uma associação de fomento ao estudo do direito civil. Beleza. Em outra faculdade, as pessoas pensaram diferente. Elas falaram assim: vamos criar uma fundação, vamos montar uma estrutura patrimonial para que essa fundação sobreviva sem estar ligada a nós. Então, depois elegem-se outros diretores, as pessoas vão formando e vão integrando esse quadro aí, e a gente vai embora. Se a gente quiser se desligar, a fundação continua. Tá, e criaram uma fundação, montaram patrimônio, registraram isso como fundação, e a gente vai ver como é que se registra a associação, como é que se registra a fundação, mas enfim, entendam que num se optou por criar a associação, no outro se optou por criar a fundação. A fundação tinha 3 diretores, lá da outra faculdade, a associação aqui criada pelos ex-alunos do CEUB, para fomentar o estudo do direito privado, tinham 3 associados. Tá? Beleza. Gente, aí foram organizar um congresso de direito privado e os 3 alunos do CEUB foram de carro e os 3 alunos da outra instituição foram de carro também. Desafortunadamente, quis o destino que esses 2 carros eles se chocassem, os 2 incendiaram, pronto, morreram 6. Coisa trágica, né? Tudo bem, ainda bem que o exemplo é só hipotético, nunca vai acontecer. Então, os carros bateram, morreram os 6 alunos. As 6 pessoas. Os 3 ex-alunos do CEUB e os 3 ex-alunos da outra faculdade. Os 3 ex-alunos do CEUB tinham criado a Associação de Fomento ao Estudo do Direito Privado, composto por eles 3. E os outros tinham montado um patrimônio e tinham criado uma fundação, tinham conseguido criar a fundação. O que é que acontece com cada uma dessas pessoas? Gente, com relação à associação, ela é extinta. Por quê? Porque ela tem base corporativa. O que importa mais são os seus sócios ou associados. E aí, do CEUB, como morreram, não ficou nenhum associado vivo. Então não há porquê manter esta associação. O patrimônio dela provavelmente vai ser revertido a outra associação com finalidade semelhante. A gente vai ver isso também. Tá? Mas ela acaba. Por que ela acaba? Porque ela está muito presa à sua base corporativa.
associação. Fundação. A fundação é um patrimônio destinado a um fim e tem pessoas gerindo esse patrimônio. Mas o mais importante é a permanência do patrimônio. Enquanto houver patrimônio que justifique a manutenção da fundação, ela vai existir. Então, e a morte dos 3 diretores? Não vai interferir, vai ser muito lamentada, mas ela não vai implicar a extinção da fundação, em princípio. Provavelmente o Ministério Público, por meio da curadoria que trata das fundações, ele vai tentar substituir esses diretores, mas a fundação ela não é extinta automaticamente da mesma forma que a associação foi. A associação ela foi extinta automaticamente? Foi. Morrendo todos os associados, ela é extinta, não tem jeito. Tá bom, gente? Entenderam isso? Aí que eu falo da base corporativa, ter relevo na figura dos associados ou sócios, e na base patrimonial, a figura humana ela fica em segundo plano, tá? Em relação à manutenção da própria pessoa jurídica. Mas aí ainda falta diferenciar as associações das sociedades. É porque na associação, os associados eles não perseguem a distribuição de lucro entre eles. Na associação. Na sociedade, sim. Então, alguns dizem que a associação tem finalidade não econômica e a sociedade tem finalidade econômica. Mas assim, mais ou menos, né? Eu diria mais que a associação não tem por finalidade princípio a distribuição de lucro entre os associados e a sociedade sim. Por que eu estou dizendo assim? Porque eu posso ter esta mesma associação de fomenta o estudo do direito privado, ela pode dar cursos Brasil afora, ela pode crescer tanto que ela pode dar cursos. Isso não tem uma finalidade econômica? Tem. Mas aí, com o dinheiro dos cursos, ela pega e reverte isso para o fomento do direito privado, para bibliotecas que ela constrói, para a aquisição de novos livros que ela faz, para pagar mestrados e doutorados fora do Brasil para os seus associados. E assim ela vai criando um ciclo virtuoso. Mas ela desempenha uma atividade econômica que é treinar novas pessoas. E aí ela cobra por isso e ela reverte o dinheiro não na divisão de lucro para os associados, mas para a sua finalidade que é fomentar o estudo do direito privado. Entende? Isso é uma associação. Mas eu posso ter uma sociedade de fomento ao estudo do direito privado para dar lucro aos sócios. Então, os caras também eles dão os cursos e aí eles cobram, só que ao invés de pegar todo o dinheiro e reinvestir no fomento, eles também dividem o lucro entre os sócios. Vejam que são muito parecidas, só que uma teve por finalidade princípio a distribuição de lucros e outra não. A sociedade, então, ela tem como finalidade princípio a distribuição de lucro entre os sócios. A associação não distribui lucros entre os sócios. Tá bom, gente? A gente vai estudar isso com mais calma. Mas essa era a tipologia clássica. Pessoas jurídicas de base corporativa, sociedades e associações, pessoas jurídicas de base patrimonial, fundações, mas o código fala de outras. Olha só. Ele fala das associações, das sociedades e das fundações, que era a tipologia clássica, que a gente já dividiu naquele quadrinho. Base corporativa, as duas primeiras, base patrimonial, as fundações. Aí ele fala de organizações religiosas. Por quê? Gente, as organizações religiosas normalmente eram fundações ou associações. Normalmente. Então eu não precisava ter um tratamento específico para elas. Só que o Código Civil de 2002 ele veio detalhando tão mais o funcionamento, principalmente na primeira versão dele, ele já foi modificado um pouquinho. Ele vinha na primeira versão dele falando qual era o quórum mínimo para deliberação X, Y, Z. E isso começou a incomodar um pouco, porque isso parecia uma interferência demasiada e eu acho que estava certo. Tá certo porque isso parecia uma interferência demasiada do Estado no funcionamento das entidades religiosas. Tá certo, gente? E aí, elas se organizaram no local legítimo para isso, que é o parlamento, para que elas fossem colocadas como uma pessoa jurídica à parte, para que o Estado não interfira mais nos seus quórum, no seu funcionamento interno, porque é muito sábio aquele dizer, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não misturemos as coisas. O princípio da laicização do Estado talvez comece aí. Né? Bom, então, as organizações religiosas, elas
podem ter base corporativa, se elas se organizarem à semelhança de uma associação, mas elas podem ter base fundacional se elas se organizarem à semelhança de uma fundação. Mas normalmente elas se organizam como associações. Tá? E aqui nós temos o parágrafo primeiro que diz: são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Ou seja, elas têm plena autonomia para elas funcionarem desde que elas não pratiquem atos ilícitos, é claro. Né? Mas o Estado não se mete na organização interna delas, como ele se mete na organização interna das associações, minimamente, mas ele se mete na organização interna das associações e das fundações, pelo menos para reconhecer-lhes a existência, pelo menos para poder fazer o registro em seus cartórios competentes. E esse controle mínimo que existe para o registro das associações, né, essa análise de adequação do estatuto ao que diz o Código Civil, acontece nas associações, mas esse mesmo controle não vai acontecer nas organizações religiosas, cujo funcionamento é mais livre. Tá? Mas elas têm que ser registradas também para serem pessoas jurídicas. Bom, então, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos que lembram muito associações também, só que eles são regidos pela legislação eleitoral, tá? E não pelo Código Civil. Empresas individuais de responsabilidade limitada, elas lembram muito as sociedades, só que as sociedades elas têm que ter pelo menos 2 sócios, porque senão elas não são sociedades. Tá? E aí tinha muita gente que acabava buscando um sócio laranja para ter 2 e formar uma sociedade, né? Para não atuar como pessoa natural. Né? E aí vieram, aí a lei percebendo isso, ela falou, não, já que é assim, vamos deixar criar uma pessoa jurídica distinta do sujeito. Ele cria uma pessoa jurídica e chama de empresa individual de responsabilidade limitada. Então, ele vai ser pessoa natural para todos os atos da vida civil, mas naquela atividade empresarial dele, ele vai ser uma empresa individual de responsabilidade limitada com personalidade jurídica distinta da personalidade jurídica da pessoa natural. Vão ser 2 pessoas diferentes. Entende? Vai ser a Eireli, que é o Eireli, que vai ser uma pessoa jurídica com um sócio só, né? Com um integrante só, tá? Mas vai ser uma pessoa jurídica, com existência distinta daquele seu único sócio, que vai ser uma pessoa natural com vida própria. Ah, mas a pessoa natural também pode ser comerciante? Pode. Ela pode ser o que se chama de empresário individual. Só que aí ela não vai ter uma distinção, quando ela for um empresário individual normal, ele vai ser uma pessoa natural. Então ele vai misturar um pouco a vida privada e a atividade econômica dele. Se ele quiser criar 2 pessoas jurídicas distintas, ele vai ter que buscar entender como funcionam as empresas individuais de responsabilidade limitada. Tá bom, gente? Então esta era a explicação inicial. Na próxima aula a gente continua falando sobre pessoas jurídicas. Aliás, eu tinha dito que essa era a aula do dia 25, né? Me equivoquei. Esta é a aula do dia 26, porque o dia 25 vai ser uma aula destinada, reservada à entrega das provas, tá? Então, desconsidere aquele iniciozinho que eu falei, bem-vindos, hoje é a aula do dia 25 de maio, não, a aula do dia 26, 25 é a entrega de prova. Tá bom, minha gente? Então, a próxima aula é só na semana que vem. Grande abraço!